Olá, Priscila, tudo bem? Olá, Adriano, tudo bem? Tudo Quanto tempo? bom? Quero te agradecer esse convite para ser uma entrevistada aqui da sessão do nosso site do Cama. Eu vou introduzir um pouquinho a Priscila. A Priscila é crítica de arte, curadora e pesquisadora, formada em filosofia pela USP, tem mestrado e doutorado em semiótica pela PUC e pós-doutorado pela Unicamp e pela Penn State University. A Priscila foi diretora adjunta do MIS entre 2007 e 2011 e é diretora do Paço das Artes desde 2007. E em 2006 ela teve um livro finalista do Prêmio Jabuti, que é o Arte e Mídia, Perspectivas da Estética Digital. Então eu vou começar a minha primeira pergunta partindo desse teu livro sobre o arte e mídia, sobre a estética digital, que já fazem um bom tempo, né, que ele foi publicado. E aí a gente, dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje, qual é a sua visão dessa nova estética digital do mundo contemporâneo? O que você, para quem teve a oportunidade de ler o livro, o que você atualizaria dentro desse seu conceito que você levantou no livro lá um tempo atrás? Porque o mundo teve, né, uma grande evolução, uma grande mudança ultimamente, e hoje em dia, né, é uma nova estética digital. Então eu quero primeiro saber de você um pouco essa nova visão do próprio livro que você publicou. Bom, primeiro, Adriano, eu queria agradecer esse convite para estar aqui nessa conversa com você, mais uma conversa, né? A gente já teve algumas outras, e Já. principalmente de poder falar um pouco da nossa pesquisa, né? Sair desse lugar de fala, às vezes mais institucional, e trazer um pouco uma discussão, que é uma discussão que faz parte da minha pesquisa já há muito tempo, e que hoje, né, com todas as questões que estão sendo impostas com a questão do coronavírus, do isolamento, as questões da tecnologia, elas se tornam extremamente presentes. Já eram, né? Aquele livro, ele foi feito dentro de um contexto, né? Esse livro que você falou foi feito dentro de um contexto, de uma espécie, primeiro, do mapeamento de uma produção que era emergente na época, né? Na passagem ali dos anos 2000, onde você tem um boom de artistas que começam a trabalhar com esses novos meios, com essas novas mídias, e ali existia um entendimento, para além das especificidades desses meios, né? Não dentro de uma visão modernista, né? Do mundo contemporâneo, onde você fala de convergência de meios, de linguagens, de hibridismos, né? Mas aparece dentro desse contexto essa produção, né? Que nem a videoarte antes, enfim, mas de artistas preocupados em trabalhar com outros dispositivos, né, tecnológicos. Então, naquele momento, foi, primeiro, uma tentativa de fazer um mapeamento dessa produção. A gente entrou em contato com vários artistas, dentro de um contexto assim brasileiro, latino-americano também, mas eminentemente artistas brasileiros, né, que despontaram ali já numa investigação nos anos 90, mas que aí começaram a produzir web art, net art, enfim, e trabalhei ali com contexto, tanto online quanto offline, um conceito que eu desenvolvi que chama estética da interface, né? Ou seja, tentando trabalhar no entendimento de como essas produções traziam modos de estar em relação, né, dentro dos processos colaborativos, em rede, interfaces imersivas, colaborativas, enfim. Então, naquele momento, era um mapeamento no sentido de entender também do ponto de vista da percepção, como a percepção mudava ou não em relação a essas produções. Mais do que nunca, acho que esse livro é extremamente atual, né? Ele é extremamente atual, apesar de hoje a gente trabalhar com o conceito de pós-digital, né? O pós-digital não quer dizer que o digital tenha acabado, mas é que o digital ficou tão enraizado na nossa vida, a gente está o tempo todo plugado, né? Que o digital passa a ser uma questão que faz parte da nossa vida, a gente está o tempo todo plugado. Eu acho que o que muda, se eu for dizer para você, eu acho que, primeiro, se naquele momento você tinha uma produção que era uma produção
feita por artistas, né? Inclusive, o acesso ao computador, se você pensar no Valdemar Cordeiro, eram pouquíssimas as pessoas que tinham acesso a computadores, a dispositivos tecnológicos no sentido de trabalhar com produções nesse sentido. Hoje, a tecnologia, ela está aí, né? Ainda mais com a Web 2.0, com as interfaces sociais. Está todo mundo plugado o tempo todo, Facebook, Instagram, a gente agora, redes sociais. E o que você percebe é uma avalanche de produções criativas que utilizam novos dispositivos, não só de artistas que trabalham com esse meio, e que invadem a internet com várias produções. Então, é o que eu tenho chamado, né, a interface da Web 2.0, ou essa produção e profusão de produções criativas, né, que vão incorporar as interfaces das redes, no sentido de propor discussões também políticas, sociais, a respeito da vigilância, das práticas hegemônicas, ou seja, existe também, dentro do contemporâneo, no meu olhar, as produções de net art, de web art, uma problematização muito forte do contexto das redes, das discussões sociais, das discussões econômicas, políticas, enfim. Então, acho que é uma explosão desse tipo de produção, mas uma explosão que vai para além de uma produção artística em si mesmada, né? Mas que expande para uma produção criativa, né? De pessoas muito jovens, de produções, se você pegar aplicativos como TikTok, enfim, que tem coisas divertidas, né? E também num espaço de fala, né? De uma produção que problematiza a própria tecnologia, né? A própria tecnologia e os dispositivos de vigilância contemporâneos, as questões dos algoritmos. Eu acho que é uma produção que ela volta-se para se pensar. Já tinha isso, mas as questões críticas do momento contemporâneo que a gente vive. Sim. E você não acha que, devido a isso, a produção contemporânea de hoje, ela acaba saindo um pouco desse contexto da arte, porque dentro do teu livro você fala muito dessa também descolonização, né, do conteúdo e da produção, né, que é o que a tecnologia oferece um acesso, né? Então essa fronteira, né, Europa, Latinoamérica, meio que no universo da tecnologia acaba sendo inexistente. Hoje em dia, essa temática acaba indo além, né? Porque a gente tem aí algo que vai chegar, que é o 5G, por exemplo, né? Que é um Exatamente. acesso de tecnologia que você troca conteúdo em um segundo. Hoje em dia você tem que esperar, né, o tempo do download, né? Isso num futuro muito próximo já não vai existir mais. Essa troca de informação dentro dessa Web 2.0 que você chama, você não acha que isso de uma certa maneira vai influenciar e como isso, né, como você vê que isso pode influenciar dentro do sistema da arte? Totalmente, né? Então, por exemplo, eu acho que primeiro eu acho que assim, principalmente atualmente, né, olhando para esse livro e hoje toda uma preocupação da minha pesquisa de uma não só de uma história da arte, diríamos assim, uma narrativa de uma produção brasileira que trabalha com essas tecnologias, que é diferente da produção norte-americana, né, também no processo da gente entender as produções que a gente faz aqui no Brasil. Eu acho que existe também um impacto muito grande disso dentro dos processos e dos espaços institucionais, né? Dos museus, das galerias. É óbvio que isso não é de agora, né? Mas os espaços virtuais, eles sempre foram utilizados muito mais como espaços de difusão de conteúdo e não como espaço de produção de conteúdo, né? Ou seja, você exatamente usar um espaço virtual ou usar um espaço da rede para a produção de um projeto artístico, né? Estou falando institucionalmente, né? Ou uma visão ainda muito tradicional de trabalhar com objetos materiais no acervo, né? Uma pintura, uma escultura, enfim. Eu acho que essa questão do coronavírus, ela traz ou ela antecipa uma discussão absolutamente necessária dentro do contexto institucional,
que é, por um lado, se abrir para esse tipo de produção, que é uma produção que veio para ficar, né, que já tem um histórico, mas ainda existe muita dificuldade dos espaços institucionais se abrirem para produções de net art, para arte digital, para produções online. Né, e o que você vê, né, com o impacto do isolamento social e com a necessidade desses espaços se virarem para a rede, né, não só para difundir o seu acervo, mas para utilizarem a rede como espaço de construção e produção de conteúdo, né, ou de produções artísticas, de performances online, de conversas online, de projetos de net art, enfim, a rede passa a ser um espaço de experimentação de linguagem, né, sempre foi, né, não é de agora, mas agora, né, em função, né, desse revival, dessa necessidade quase do museu, dos espaços institucionais se abrirem para isso, essa discussão volta de uma outra maneira. Eu acredito no espaço dentro e fora. Né? Eu acho que é extremamente importante a discussão do digital, mas também acho que é extremamente importante a discussão do fora, né? Do dentro do fora, diríamos assim, pensando em realidade virtual, nesses espaços híbridos. Eu acho que é nesse espaço híbrido que as coisas podem acontecer. A instituição não vai mais usar o digital, né, a plataforma online, só como um espaço para promover o que acontece no espaço físico, mas também como uma extensão do espaço físico. Exatamente. Literalmente, né? Então você tem uma programação no teu Museu Cubo Branco e você tem uma programação artística tão potente e tão trabalhosa Exatamente. quanto no online, no espaço online. Né? E aí se repensar, né? Porque eu acho que essa, né, você trabalhar, né, no espaço virtual, ele depende de uma expertise para isso, não só no sentido, né, do artista, mas do espaço, você criar uma página, você criar um espaço expositivo, né, para essa produção, que não é simplesmente você botar um link ali, ou seja, há uma necessidade de se pensar esse espaço que não é meramente uma difusão de uma exposição, é muito diferente eu fazer uma difusão de uma exposição no meu site para uma obra que está, ou para uma exposição que está no espaço físico. Então, a necessidade de pensar, né, aonde ele vai estar indexado, que página que ele vai estar, se ele vai ter um design para aquela página específica, como é que você vai navegar nesse espaço, que tipo de informação que você vai colocar aí, né, e de que maneira também se a instituição vai querer ficar com aquela obra ou não no seu acervo. Né? Então, eu acho que são discussões que não são recentes, né? São discussões que já têm um bom tempo, mas acredito, né, que essa discussão ela se torna agora uma questão para todos os museus ou para todas as instituições, da gente pensar não só na produção dessas produções criativas, mas também fomentar essas produções e trabalhar com a memória dessas produções. Isso é muito importante. Exato. Não, e já pegando esse link da nossa conversa, agora você, com o ponto de vista do Paço das Artes, né, que o Paço, desde quando você entrou, você fez um trabalho muito forte com o mapa, né, que é resgatar o histórico, né, das temporadas, dos eventos, na questão na versão em vídeo, em texto, online, o que é muito interessante. Eu lembro, eu tenho até aqui, estou olhando o box que você fez impresso, quando você lançou esse projeto. Livro-acervo. Livro-acervo, exato. A minha primeira pergunta é quais foram, não quais são, mas quais foram os seus desafios institucionais à frente de um museu público para implementar essa nova característica da instituição e continuando nessa pergunta, como o Paço, que eu sei que você tem já há um tempo essa intenção de criar um acervo, porque o Paço é um espaço institucional que agora vai se tornar museu e há um tempo, né, já vem criando uma coleção efêmera, né, uma coleção virtual, digital, né? Quais foram os seus desafios perante as políticas públicas de implementar esse acervo, né, efêmero, esse acervo digital? Então,
existe a discussão da memória, né, e do arquivo, né? Quando eu entrei no Passo, já era uma questão para mim, né? Se a gente pegar, por exemplo, esse meu livro Arte e Mídia, que a gente falou, ele é um livro de memória de uma produção efêmera, diríamos assim, né? Portanto, eu tive que fazer entrevista com vários artistas, né? Ir atrás de documentação, de arquivo. Quando eu entro no Passo, né, em 2007, a convite ali da Daniela Bolso, em 2010, o Passo, eu entrei em 2007, em 2010 o Passo fazia 40 anos de existência. E o Passo, ele sempre foi uma instituição muito instável do ponto de vista da sua existência, né? O Passo, exatamente por ele nunca ter sede, né, ele sempre ficou naquele lugar de uma possibilidade de apagamento institucional, né? E o apagamento institucional no campo da cultura, o apagamento de histórias, né, no campo, se você pensar na história brasileira, né, é exatamente o exercício que eu fiz de um contrapagamento, né? Quase benjaminianamente, né, uma história contrapelo, né, onde você tem que exatamente fazer um trabalho de reescritura do Passo, que é um conceito que eu venho trabalhando no meu segundo livro, e você lançar a luz para a potência de uma instituição cultural que trabalha com a jovem arte brasileira, ou entenda-se, com aquilo que não está ainda no mercado, ou com aquilo que não faz ainda parte do discurso hegemônico do sistema das artes. Então, o entendimento de que é uma instituição que aposta no novo, que aposta na jovem arte contemporânea, como pouquíssimas instituições existem, era uma tomada de postura política contra o apagamento da própria instituição. Então, eu comecei de maneira, não sei se foi pensado, mas ao longo do tempo isso se mostrou de que era essa questão. Eu comecei a fazer uma série de curadorias, de projetos que eu chamo de projetos curatoriais, que vão para além da curadoria expositiva em si, mas ações, né, que são pesquisa institucional, exposições, guia do acervo, questões no campo do arquivo, para fortalecer a memória e o trabalho do Passo das Artes. Então, o livro Acervo, ele é um desses projetos, né? Arquivo Vivo, que foi uma exposição que eu fiz com artistas que trabalhavam com a questão do arquivo, é uma outra projeto nesse sentido. Então, ao longo desses 10 anos, diríamos assim, além de outras exposições, a gente veio fazendo uma pesquisa muito contundente com a memória institucional, no sentido exatamente de fortalecer, né, o Passo das Artes enquanto instituição, né, voltada para a jovem arte contemporânea. E um desses projetos é o MAPA, Memória Passo das Artes, que é uma plataforma digital, né, que a gente exatamente vem fazendo, né, desde já há algum tempo. Se eu não me engano, foi em 2014. Tá. 2014, né? Num projeto que a gente vem fazendo, né, no sentido de exatamente dar conta desse arquivo do Passo das Artes. E aí o que acontece? Esses projetos, né, que são vários projetos, né, começaram então a fortalecer, diríamos assim, esse discurso institucional. E agora, quando a gente consegue, com muita luta, né, e resistência, conquistar, né, porque eu falo que foi uma conquista, não foi ganhar, foi uma conquista, a nova sede do Passo das Artes, a gente se transforma, então, em espaço museal, né? Exatamente a partir de um projeto curatorial, de uma pesquisa que veio fazendo institucionalmente, então não foi de um dia para o outro, mas exatamente a partir de uma série de projetos, né, que levaram, né, o Passo das Artes a propor para a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa e vice-versa, né, esse processo de transformação do Passo das Artes, que é um equipamento cultural, para um equipamento museal. Então, a gente está no momento, a gente desenvolveu a nossa política de acervo
e agora a gente está desenvolvendo o nosso planejamento museológico para, então, a transformação efetiva do Paço das Artes como museu, ou seja, a partir de agora, né, o Paço das Artes passa a receber obras, ele pode ter obras dentro do seu acervo. Então, a gente continua tendo o nosso acervo arquivístico ou documental, né, que é um mapa, né, com entrevistas, com projetos de artistas, mas a partir do momento que a gente lançar o nosso banco de dados, a gente também pode ter obra de arte, né? Sendo que as primeiras obras que foram doadas para o Paço são as obras da Regina Silveira, né? Que fizeram parte, que fazem parte da exposição que está em cartaz. Sim. Para quem não sabe, o Paço inaugurou agora recentemente uma sede nova, linda, ali na Avenida Higienópolis, depois de muita luta, depois de um tempo no MIS, né, e um espaço meio nômade. E essa novidade da questão museológica da estrutura do Paço das Artes, vocês têm um programa de aquisição, vocês vão implementar um programa de aquisição não só na doação, mas como na compra de obras de arte para a coleção? Olha, Adriano, enfim, eu acho que tem uma especificidade do Paço, que o Paço, ele, diferentemente de outros museus, que às vezes já abrem com uma coleção, né? O Paço, ele faz um outro movimento, né? Exatamente, ele percebe a importância da sua atuação, né? E dessa narrativa, dessa história, né? Com várias obras que passaram no Paço das Artes, ou que vários artistas que passaram pela temporada do Paço das Artes hoje são artistas que estão dentro com obras em acervos nacionais, acervos internacionais, muitos artistas de peso na cena contemporânea, não só brasileira, como internacional. Então, o Paço, ele faz um movimento ao contrário, ele abre o seu banco de dados, né? A gente, então, desenvolveu um banco de dados, que ele vai estar atrelado ao mapa, né, que é a Memória Paço das Artes, ele vai se chamar mapa, né, e aí o mapa vai fazer parte desse banco de dados. Então, a nossa ideia num primeiro momento, né, a gente, a partir de agora, começa a colocar na temporada de projetos, no nosso edital da temporada de projetos, né, essa temporada de projetos que a gente ainda não mostrou, porque não pôde, mas a temporada de projetos 2019 já tem ali um item, né, que, caso haja de comum acordo, um entendimento do artista e do Paço das Artes, de que aquela obra da temporada possa vir a ser parte do acervo, então a gente poderá incorporar. Então a gente vai trabalhar com doação, né, num primeiro momento, mas é lógico, né, como todo museu, né, a gente está começando agora, a ideia é que a gente possa, conforme o fortalecimento desse projeto, né, a gente possa criar uma política também de compra, né, dessa produção. O ano que vem vai ser um ano bem importante para a gente, porque, bom, não sei como será o ano que vem, mas o ano que vem existe uma outra efeméride, né, no Paço. Esse ano foram 50 anos do Paço das Artes, né? O Paço abre, né, com a exposição linda da Regina Silveira, e 2 meses após fecha mais uma vez. Eu brinco, né? Mas o ano que vem a gente tem uma outra, um outro momento importante, que são 25 anos de temporada de projetos. E a nossa ideia, né, se possível, é que esse seja um momento ali onde a gente possa, de alguma maneira, criar um dispositivo para incorporar obras, então, nesse acervo, que passa a ser o acervo artístico do Paço das Artes. Vamos ver. Não, vai dar certo. A sua atuação no museu, ela é feita de várias lutas, né? A luta de resgatar a história, a memória, a luta de ficar ali... A sede. A luta de estar no MIS, a luta de ter uma sede agora. Então, assim, é um processo, enfim, que com certeza vai ser um sucesso. Agora, indo para a Priscila, professora universitária. Porque a gente
fiz uma pergunta à Priscila, crítica, pesquisadora de arte, agora a Priscila, diretora do museu, e agora a Priscila, professora universitária. Como você vê, hoje em dia, enfim, perguntar hoje em dia é muito, não tem uma resposta muito fixa. Então, como você vê uma prospecção do sistema acadêmico da arte hoje, né? Então, quais são os próximos passos para o ensinamento artístico nessa era web 2.0, nessa era 5G, né? Porque hoje em dia a gente vê que as universidades acabam muito diferente de há 10, 15 anos atrás, que tinham uma importância muito grande na construção da carreira de um artista. Hoje em dia a universidade acaba sendo um anexo, né? Um aprimoramento, né? Como que você enxerga um pouco isso por uma visão acadêmica, uma visão pedagógica? Aonde estaria para o artista ou para o futuro crítico, para o futuro curador, aonde estaria esse espaço da Eu universidade? acho a academia sempre muito importante. Aí eu falo como professora, né? Para mim, para minha construção enquanto intelectual, enquanto uma pessoa que está numa instituição, a área acadêmica para mim sempre foi muito importante. Não poderia pensar de outra maneira, né? É ali na academia que você tem os espaços de troca, de conhecimento, né? É ali na academia onde o exercício de uma reflexão crítica, seja de uma crítica conceitual, seja de uma crítica em torno à produção artística, ela também é colocada em voga. Então, eu só posso defender a academia. Na academia, por exemplo, um curso, né, que eu estou à frente ali como vice-coordenadora, e você, né, teve comigo lá atrás, quando você fez o curso na PUC, é o curso de Arte, História, Crítica e Curadoria. Ali não é um curso para formação de artistas, mas é um curso para formação de críticos e curadores, historiadores da arte. A gente trabalha dentro de uma perspectiva transversal entre o entendimento de que o crítico, né, ele também é um historiador, ele também é um curador, ou seja, de que essas áreas da história da arte, da crítica de arte e da curadoria, elas são áreas que se misturam, né, dentro de uma visão mais transdisciplinar. E eu vejo, né, muitos alunos que saem ali do curso, depois são alunos que vão ter uma atuação dentro de museus, de galerias, de espaços autônomos, mesmo que, obviamente, a situação da cultura no país é muito adversa, né? Mas vejo isso como um espaço extremamente importante, né, para a produção do conhecimento, para a elaboração do conhecimento e para a pesquisa, né? Então, eu não sei o que será da área acadêmica no sentido político da coisa, econômico, né? Porque a cultura, assim como a educação, assim como a cultura, está sendo absolutamente sucateada no Brasil. Isso é uma outra discussão. Agora, que a academia, né, é um espaço extremamente importante, no meu entender, né, para a formação, né, do crítico e curador, com certeza ela é. Eu acho que nessa realidade de pós-verdades, né, que a gente está vivendo, né, onde você não sabe o que é verdade, o que não é, onde as fontes de informação são posts dos Facebooks e redes de WhatsApp, eu acho que a universidade, a academia, agora sim ela tem uma importância primordial, né? Porque é onde você tem esse acesso a uma informação de qualidade, né? Uma informação real. Exatamente. Exatamente. Não, e eu acho que não só a informação, mas porque o que eu vejo, Adriana, é que assim, às vezes existe uma sede de conhecimento que ele é muito fugaz, né? Eu acho que para você ser um estudioso, que de fato, uma pessoa que faz tem um desenvolvimento, um olhar crítico em relação ao objeto, né? Isso demanda um estudo, isso demanda você verificar as questões que já foram feitas, entende? Para que você possa desenvolver o seu olhar específico, né? E nesse sentido, eu acho que a troca na academia, com pares, com colegas,
né, com professores, ela é muito importante para que você possa ir desenvolvendo o seu caminho enquanto pensador, enquanto crítico, curador, ou também enquanto artista, né? No sentido de trabalhar em laboratório, poder ter acesso a questões ali interessantes, tanto na área da teoria quanto na área da prática. Acho que a academia ela não pode, aí sim, se fechar em si mesma. Eu acho que essa visão do cubo branco, né, do cubo branco, dessa visão modernista, tanto do museu, né, esse espaço zerador da academia que se volta para si mesma, ou do museu que se volta para si mesmo, né, isso é uma visão modernista de academia, de educação e de cultura. Né? Eu acho que não, a academia ela tem que se permear com o que está fora da academia, com a realidade brasileira, com a realidade das vozes, com a diversidade das vozes, e não se fechar. A academia ela ainda é muito colonial. Né? Ela é uma discussão que eu acho que é super importante. Né? Academia, né? A gente ainda, né, no campo da academia, e aí da história da arte, da teoria da arte, a grande maioria, né, das produções ou bibliografias são de homens brancos e um pensamento ainda eurocêntrico. Né? Então, a academia no Brasil ainda está. Né? Então, esse movimento de você começar a trabalhar com pensadores brasileiros, latino-americanos, negros, né, indígenas, né, voltados para a discussão, né, pós-colonial, né, esse olhar, a academia tem que se voltar, né, para essa realidade, que ela ainda é muito colonialista nesse sentido. E daí a importância de estar na academia. Né? Para você perceber que essas discussões existem e aí você exatamente tendo um olhar, né, de que essas discussões, você aí poder construir o seu caminho enquanto pensador, teórico, crítico, professor, enfim, educador, curador. Eu acho que assim, você, para finalizar, acho que a gente já falou bastante, né, para uma entrevista pro Cama. Acho que para finalizar, você tem um papel que, por mais que, por você permear todos esses caminhos, você vê, agora é uma opinião minha, você atua no Passo e de uma maneira ativista, né? Você consegue trazer para o Passo das Artes, transformar o Passo das Artes em uma ferramenta de atualização, né? E não de retrocesso, né? Então, isso é muito interessante. E agora, para finalizar, conta o que vai acontecer no Passo ano que vem. Então, você falou da comemoração dos 25 Gente, anos. eu ano que vem, eu não sei, né? Porque o ano que vem, apesar de estar muito próximo, mas também está muito longe, né, Adriano? Porque a gente não sabe. Eu posso te dizer o que vai acontecer logo mais, né? A gente está desenvolvendo uma curadoria, né? Eu convidei o Marcos Bastos para desenvolver essa curadoria comigo no espaço virtual do Paço das Artes. Porque um dos projetos que eu fiz já tem algum tempo, eu fiz numa parceria com uma universidade, a Embi Morumbi, é que quando o Paço das Artes estava na cidade universitária, em 2016, a gente mapeou em 3D a cidade universitária. Quando a gente abriu agora, em 2020, o Paço das Artes, eu não sei se você chegou a ver, um projeto em realidade virtual, que era um projeto com todas as sedes que, historicamente, o Paço das Artes já tinha passado, como um game, né? Então, a gente fez esse projeto em parceria com a Universidade Embi Morumbi. Quem idealizou esse projeto junto comigo é o Sérgio Nesteriuk, que é da área de game. Então, esse projeto, né, é um projeto que a gente mostrou ali na abertura do Paço das Artes. Ele é um projeto onde você passa pelas várias sedes do Paço das Artes. Né? Então, agora, a gente está desenvolvendo uma curadoria, a gente convidou 10 artistas, eu e o Marcos Bastos, para desenvolverem um projeto específico, né, como se fosse um site específico dentro do espaço virtual do Paço das Artes, já que o espaço real não pode ser. Então, a gente agora está desenvolvendo, são 5 projetos dentro desse espaço virtual do Paço das Artes. Muito bom, muito legal. Curioso para ver. Quero te agradecer essa conversa, nossa entrevistada do Cama, e vida longa ao Paço das Artes, né?
Vida longa a nós, né, Adriano? E vida longa ao Cama, né? Que Isso nome mesmo. é esse, Adriano? Cama? O que quer dizer Cama, Adriano? Colaboração de agentes do mercado da arte, porque a gente quer propor, dentro do sistema da arte, relações horizontais. Ok, adorei esse Cama, Adriano. Eu Obrigado, Pri. agradeço a você, desejo muito sucesso ao Cama, a você e aí a todos os seus projetos que você faz, Adriano, que também são incríveis. Parabéns. Obrigado. Tá bom? Um Grande beijo. beijo. Tchau. Tchau.